Oi, amiguinhos! Nessa historinha, uma formiga acaba picando a mão de Gustavo enquanto brinca no quintal de sua casa. Quando ele vai matá-la, sua mãe diz que ela estava apenas se protegendo. Ele não gosta que sua mãe defende a malvada formiga e vai para seu quarto. Lá, uma formiguinha o convida para conhecer o seu trabalho e formigueiro. Ele fica impressionado com a união e a força das formigas e descobre muitos fatos interessantes sobre elas. Vamos conhecer também? Gustavo era um menino curioso, daqueles que não param um segundo. Ele vivia em uma casa do campo, rodeada por grama verde e bem cuidada. Ele adorava brincar no quintal, onde tomava um solzinho que sua mãe gostava, e podia se divertir na grama sem se machucar. Além disso, Gustavo adorava observar os insetos e pequenos animais que apareciam por ali. Certo dia, Gustavo saiu para brincar no quintal, com as mãos prontas para tocar na grama. Mas, assim que encostou nela, sentiu uma picada e logo reclamou: "Ai, mãe, algo me picou." Ao olhar em sua mão, viu uma pequena formiga. Gustavo logo quis matá-la, mas sua mãe o impediu, dizendo: "Filho, ela fez isso apenas para se proteger." Gustavo não entendeu porque sua mãe não o defendeu daquela malvada formiga. Ele não quis mais brincar e foi deitar emburrado em sua cama. Logo, porém, ouviu alguém o chamando: "Psiu! Ei, você mesmo!" Gustavo olhou para baixo e viu que era uma formiga falando. "O que faz aqui?" perguntou ele, lembrando da picada que levou em sua mão. A pequena formiga respondeu: "O que faz aqui você?" Gustavo olhou ao redor e viu que não estava em sua cama, mas sim em um formigueiro. Ele ficou surpreso e confuso. "Como vim parar aqui?" perguntou ele. A formiga, com um sorriso simpático, explicou: "Você estava tão bravo e quis nos machucar por causa da picada que dei em sua mão. Então, como forma de ensiná-lo sobre a empatia e compreensão, discutimos trazê-lo ao nosso formigueiro para que você possa entender melhor o nosso mundo." Gustavo olhou para as formigas trabalhadoras ao seu redor e percebeu que elas se ajudavam em tudo o que faziam. Ele viu como elas carregavam folhinhas para o formigueiro e observavam juntas para construir seus túneis. As formigas ensinavam a Gustavo como trabalhar em equipe e cuidar uma das outras. Aqui no formigueiro, sentimos que, mesmo sendo pequenos, podemos fazer coisas incríveis quando trabalhamos juntos e respeitamos uns aos outros, disse a formiga. Naquela manhã ensolarada, as formigas estavam trabalhando juntas para conseguir alimento para o formigueiro. Eles descobriram um grande pedaço de bolo que tinha caído da mesa de piquenique no quintal de Gustavo. O bolo estava longe do formigueiro, mas elas estavam determinadas a levá-lo até lá. Primeiro, a formiga líder, chamada Formigão, deu o sinal para começar o trabalho. Algumas formigas puxavam a morder pedacinhos do bolo, enquanto outras seguravam e arrastavam os pedaços maiores com suas mandíbulas fortes. A formiga menor, mas muito ágil, chamada Ligeirinha, corria até o formigueiro para levar a notícia da descoberta. No formigueiro
Todas as outras formigas ficaram animadas com a notícia do bolo. Elas sabiam que era um desafio difícil, mas estavam dispostas a trabalhar em equipe para levar aquela comida deliciosa para o formigueiro. Gustavo ficou admirado de como elas eram unidas e foi acompanhando o trabalho de trazer o pedaço de bolo que parecia enorme para o formigueiro. O formigão dividiu as formigas em equipes. Algumas formigas seriam responsáveis por carregar os pedaços menores do bolo, enquanto outras formigas mais fortes se encarregariam dos pedaços maiores. Ligeirinha seria a mensageira, informando ao formigueiro quando era a hora de cada equipe se mover. Assim que Ligeirinha voltou com a mensagem, a primeira equipe de formigas se preparou para partir. Elas se organizaram em uma fila e seguiram o rastro de feromônios deixados por Ligeirinha, que as levaram de volta ao formigueiro. As formigas carregadoras pegaram rapidamente os pedaços menores do bolo e, com grande esforço, começaram a carregá-los de volta ao formigueiro. Enquanto isso, as formigas mais fortes observaram em equipe para mover os pedaços maiores. Elas se uniram, empurrando e puxando o bolo pelo caminho. "Como vocês conseguem pegar tanto peso assim?", disse Gustavo, admirado com as formigas. As formigas são conhecidas por sua incrível força e habilidade de carregar objetos muito mais pesados do que o próprio corpo. Embora o peso que uma formiga pode carregar varia dependendo de cada espécie. Em média, uma formiga pode transportar de 20 a 50 vezes o seu próprio peso corporal. Isso significa que se uma formiga pesa cerca de 1 grama, ela pode carregar cargas que variam de 20 a 50 gramas. "Uau! Se eu pudesse fazer isso, viraria o Superman", disse Gustavo pensativo. A formiguinha riu de sua imaginação, então voltou ao seu trabalho. No caminho de volta ao formigueiro, as formigas enfrentaram alguns obstáculos, como pequenas pedras e folhas caídas, mas trabalhando juntas, elas conseguiram superar cada desafio. Quando chegaram ao formigueiro, as formigas carregadoras entregaram os pedaços do bolo para outras formigas, que os levaram para dentro. Formigão supervisionou tudo para garantir que tudo fosse organizado e armazenado corretamente. Finalmente, após muito esforço e cooperação, todo o bolo foi trazido para o formigueiro. As formigas estavam exaustas, mas também muito felizes e satisfeitas com o trabalho em equipe que realizaram. Eles se reuniram em um círculo e comemoraram o sucesso de sua missão, aplaudindo e batendo suas anteninhas. Formigão agradeceu a todas por sua dedicação e trabalho duro. Ele disse: "Hoje nós provamos que quando trabalhamos juntos, somos capazes de grandes conquistas. Cada uma de vocês é especial e importante para o nosso formigueiro." E assim, as formigas ensinaram uma lição valiosa sobre a importância do trabalho em equipe e da cooperação. Elas continuaram a trabalhar juntas, sabendo que quando se uniam, podiam superar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Gustavo refletiu sobre o que aprendeu e agradeceu a formiga por ter lhe mostrado um ensinamento importante. Ele sentiu que, assim como as formigas, ele também poderia ser mais compreensivo e cuidadoso
com os pequenos seres da natureza. Finalmente, Gustavo concordou e estava de volta ao seu quintal. Ele olhou para a formiguinha que o picou e, ao invés de ficar bravo, disse: "Desculpe, formiguinha, eu não queria te assustar. Eu entendo agora que você estava apenas se protegendo. Vamos ser amigos e cuidar um do outro, está bem?" "Mãe, sabia que as formigas podem carregar até 50 vezes o peso delas? Eu aprendi no formigueiro." "Nossa, filho, verdade? Isso é muita coisa", disse sua mãe, sorrindo, e Gustavo saiu correndo brincar. Que imaginação tem esse menino! A partir deste dia, Gustavo nunca mais tentou machucar uma formiga e, quando encontrava uma, sempre dizia um olá amigável. E sempre que se lembrava da sua aventura no formigueiro, ele sorria, grato por ter aprendido as lições tão valiosas com as pequenas formigas. E assim, Gustavo e as formigas viveram felizes e aprenderam que, mesmo sendo diferentes, podem ser amigos e se ajudar, pois todos têm um papel importante no mundo encantado da natureza. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Beijinhos e até a próxima!